Olá São Paulo, olá Brasil, olá meu povo, meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão ligados no canal TVS Gabiru e a TV Gabiru São Paulo. O programa Liberdade em Ação está no ar, mostrando para o Brasil e para o mundo que a violência contra a mulher cada dia aumenta mais. São jornalistas, advogados, psicólogos, assistentes sociais que estão cada vez mais buscando uma solução para esse problema, que é a violência contra a mulher. Nem só contra as mulheres, contra as crianças, os jovens e adolescentes. A periferia, que cada vez mais está sendo esquecidas pelo poder público. Uma escola onde os professores não têm a liberdade de lecionar. Porque quando ele dá uma ordem, ele é agredido. Em contrapartida, tem também os alunos, que também não têm incentivo nenhum. E contra essa situação, o que é que acontece? O professor está lavando as mãos, está virando ponto Pilatos. Lava as minhas mãos. Se vocês quiserem estudar, estude, porque o meu vem todo o mesmo bolso. Se vocês querem crescer, se vocês querem ser alguém na vida, estude, porque eu estou aqui para ensinar. Mas se vocês não quiserem, a porta da rua é a serventia. É o que está acontecendo. Veja os depoimentos. Hoje, nós temos que trazer os homens para essa discussão, porque eu coordeno 2 projetos em Taboão da Serra para homens autores de violência. Um é o Tempo de Despertar, que nasceu em Taboão da Serra com a doutora Maria Gabriela Prado Mansur, que o projeto é dela, o nome do projeto foi ela que deu, mas Taboão da Serra, eu sou coordenadora e eu continuo implantando o projeto. Talvez em Taboão seja o único município que tenha grupos desses homens autores de violência. E depois nós temos com a Polícia Civil o Homem Sim Consciente também. Os 2 projetos, eles conversam diretamente com o homem autor de violência. E são 2 meses de curso, a cada 15 dias, uma vez por semana, 4 horas. E lá nós falamos de violência contra a mulher, direito das mulheres todos os dias. E variamos a segunda palestra, mas todas voltadas ligadas a direitos humanos. Porque, infelizmente, dentro dos lares, se fala muito pouco da questão de respeito aos espaços das mulheres, à individualidade das mulheres. E isso vai legitimando a sociedade a praticar violência contra a mulher e a gente não percebe. É subliminar, entende? Por exemplo, tem o menino e a menina brincando. Acabou a brincadeira. Aí o menino levanta e vai para a rua jogar bola e a menina fica guardando as coisas. Essa atitude muito simples, muito ingênua, já está colocando o homem num local de poder e a mulher num local de submissão. E eu queria que você aí primeiro desse uma pincelada dizendo realmente do foco da educação e aonde encaixaríamos a educação na sua fala aí, para a gente partir daí. A ideia básica da minha fala aí é discutir a questão hoje das tarefas que estão colocadas para quem quer criar um mundo melhor. E para entender isso, a gente tem que sempre pensar um pouco no passado, no que aconteceu. Então, vem uma pergunta, Nós acabamos de vir de 16 anos de governo do PT. E o governo Lula foi muito bem avaliado. Nós temos no Nordeste até hoje, ele é visto como herói e realmente fez muita coisa positiva. Então vem uma indagação. Como depois de 16 anos bem avaliados e com políticas, inclusive, que avançaram na questão da mulher, na questão de gênero, nós tivemos um retrocesso tão grande hoje? Essa é uma questão vital que nós temos que enfrentar. Por quê? Porque nós estamos tendo um retrocesso. Na questão, inclusive, de gênero e da mulher, esse governo caracteriza um retrocesso em relação à situação anterior. Então, a pergunta é, como é possível ter um retrocesso? Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é que isso não é um problema do Brasil. Hoje, se a gente analisar a Europa e diversos países, está acontecendo uma polarização e uma política de ódio que está crescendo. Nós tivemos, por exemplo,
a luta em relação ao Brexit na Inglaterra com confrontos entre as pessoas armadas uma contra as outras. A campanha do Trump nos Estados Unidos, houve uma polarização onde o principal fator foi o crescimento do Trump, que é a extrema-direita, e do Bernie Sanders, que é de esquerda. A Hillary foi uma coisa neutra em todo esse processo. Então nós estamos tendo um momento em que tudo se polariza e existe uma certa política de ódio. Eu estava vendo recentemente que isso também tem muito a ver com as redes sociais. Nós tivemos aí, inclusive, numa análise sobre o que aconteceu na Inglaterra e o que aconteceu na campanha do Trump e na campanha do Bolsonaro, as redes sociais, quer dizer, as empresas de comunicação, elas pegaram dados do Facebook, estabeleceram o padrão médio psicológico das pessoas, e aí viram como eu vou atacar essas pessoas para elas serem manipuladas e defenderem aquilo que eu quero. Os profissionais da área estão discutindo esse assunto para tentar encontrar uma solução contra esse absurdo que acontece todos os dias. Que a cada 3 horas ou cada 3 minutos uma mulher é ofendida, é agredida no Brasil. E esses profissionais estão procurando uma forma de combater essa violência que a mulher está sendo... transformou agora num sexo frágil, porque os homens de mal intenções, os homens mal intencionados, estão cada vez mais se apoderando e se aproximando das mulheres para matá-la, para agredi-la. E isso não pode continuar. Vejam o depoimento dos profissionais que estão aqui hoje, aqui no Liberdade em Ação, mostrando para o Brasil e para o mundo como a violência aumenta e como combater. Veja aí. Bem, é natural. Ó, então o que aconteceu? Hoje eu rodízio do meu carro. Sim. E na hora de eu sair para vir para cá, eu falei, hoje eu rodízio do meu carro, o que eu faço? Aí eu falei, filha, pede um Uber para mim. Quando eu vi a motorista, eu fiquei tranquila. Eu fiquei tranquila. Para você ver o que está acontecendo. Eu, por exemplo, que trabalho há muito tempo na questão de violência, a gente fica receosa, a gente sabe até onde vai a maldade. Não são todos, né? A gente não pode generalizar. Tanto é que quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente não fala para todos os homens, a gente fala para os homens autores de violência contra a mulher, né? Algumas pessoas se incomodam pela Lei João da Penha, mas se a gente for colocar as estatísticas, a maioria, a 90% de casos é a mulher. Então a lei tem que proteger quem mais precisa. E aí, conversando com a Uber, e aí eu estava trabalhando, porque eu não paro, meu celular não para. Quando eu parei, eu perguntei, você sempre foi Uber? Ela falou, não. Eu era farmacêutica e nas minhas horas vagas eu tenho muitas horas no banco de horas, então nas minhas horas eu faço Uber. Ela falou, você trabalha com o quê? Eu falei, trabalho em tal coisa, tal coisa. Ela falou, você trabalha com a delegacia? Eu falei, não trabalho com a delegacia. Mas eu trabalho ligada à delegacia. Aí ela pegou e falou pra mim assim, aconteceu um episódio comigo dia desses e foi assim, assim, assim. E ela não conseguiu lavrar o boletim de ocorrência. Ela conheceu um rapaz pela internet, se comunicaram durante 2 anos, e aí ele começou a insistir para ela sair com ele. Ela falou assim, eu senti confiança nele, jornalista, né? Senti confiança nele, saiu com ele para jantar um dia. E aí, o primeiro dia que ela saiu com ele, ela disse que jantou e ela acordou no outro dia. Mas ela achou que, como ela estava muito cansada, ela realmente dormiu. Nossa. Ela achou que ela realmente dormiu. E aí ela aceitou um outro convite para jantar com ele. E aí ela acordou 2 dias depois. Boa noite, Cinderela com ela, você viu. Ela alguém que ela conhecia há 2 anos. Ela acordou 2 dias depois debaixo do chuveiro, porque eu acho que como ele começou a ficar desesperado porque ela não acordava, ele colocou ela debaixo do chuveiro numa água gelada. Mas a questão não é essa. A questão são os órgãos, que são altamente machistas e preconceituosos. Quem sabe quem é, pode investigar. Tá? Não quiseram lavar o boletim de ocorrência. Né? Acham que porque há uma suspeita. Então, quer dizer, não, e onde coloca a gasolina no carro, tinha areia, né? Ela não conseguia sair e tudo mais. Então, assim, a mulher sofre
várias violências, né? Ela sofreu possivelmente um estupro ali, Com certeza. né? Ela sofreu um cárcere, ela ficou 2 dias nas dependências da casa dele, e ela sofreu uma outra violência, que é a violência institucional. Do Estado Porque não quem atendeu. tem que proteger, Não protegeu. não protegeu. Poderia, tudo bem, é muito grave você colocar um boletim de ocorrência de um estupro numa pessoa, mas você poderia ter feito cárceres, né? Tem mil. Porque Artigos é o que não falta. se ela dormiu, qual era a posição dele? Dormiu, não acorda, vou ligar para a família, vou noticiar, né? E ela ficou lá 2 dias, né, dentro da casa dele. Então a mulher vai sofrendo várias violências. O Valdir, né, falou da questão Da educação. da educação, de fazer parte, né? Eu acho que deveria fazer parte, sim, e essa discussão ela teria que ser levada à escola, realmente. Aí me fez me lembrar de um fato ontem, né? Na periferia a gente costuma sair na rua, sentar na calçada, e aí as menininhas vêm também bater papo com nós que somos mais velhos. E aí me fez lembrar um fato, a menina ela tem 18 anos, casou com um rapaz de 33, tem só 6 meses, né, de casado. Aí a gente conversando, falando sobre marido, sobre convivência, e ela citou o seguinte, ela disse, olha, eu não sei, mas eu estou discutindo com meu marido todo dia. Eu falei, mas só 6 meses? Pois é, eu falei, quanto tempo você namorou? 2 anos, mas ele não era assim. Eu falei, mas por que a discussão? Ela disse que agora ele me chama pro rolê, né, o vocabulário, né, me chama pro rolê, só que quando chega lá, ele começa a brigar comigo, a me xingar na frente dos outros. E aí a gente vem embora e a discussão continua em casa. Ela disse, só que eu andei conversando com as esposas dos amigos dele, que são mais velhas do que eu, a menina de 18 anos falando. E ela falou que é porque ele sente ciúmes, porque eu sou bonita. Entendeu? Aí aquilo me chamou a atenção, né? Eu não falei nada, não aconselhei. Mas aí hoje, citando o fato que teria que fazer parte do currículo, né? Dentro da educacional, e isso me fez lembrar que realmente é necessário, se faz necessário. Importantíssimo. Não é? Né? Teria que ter mesmo dentro das instituições que lutam, né? Em prol de politizar melhor a mulher na questão dos seus direitos. Eu acho que um dos itens deveria ser esse, viu, Carlos? Mas eu tenho muito que Falar pros homens mas eu vou também ajudar que esse não sendo são uma coisa propriedade, A mulher não é propriedade. Não é. Mas Não. você viu o que é que ela falou? Não, mas eu conversei, fundamental que você falou do né? Eu conversei com as pessoas mais velhas do que eu, e ela falou, é porque eu sou nova, sou bonita. Então ela entende, ela está sentindo que está fazendo mal para ela, mas na cabeça dela é normal. Ela ainda não se conscientizou. Não, entendeu? mas É quando isso, ela vai ser um gravidade. pouco Só isso grande. que eu queria saber. Olha, quando eu falei, Cícera, de não me... que a resposta é porque ela está falando de um bairro, que nós temos uma delegacia que tirou-se os plantões, não tem mais plantão. Se uma mulher for agredida lá, ela tem que ir lá no Campo Limpo, ou tem que ir lá na Embi Boimirim, na Cidade Dutra. São coisas absurdas. E eu fui num encontro com o delegado de lá, que ele vai ser um grande parceiro no dia que a gente for marcar para ver esse PL, levar ele. Porque a gente estava falando disso. Ele me disse o seguinte, esse delegado. Eu até coloquei aqui. Sabe o que acontece? Não pegou ninguém preparado para a delegacia da mulher. Eles pegaram os agentes deles e levaram. Inauguraram o 11º Delegacia da Mulher. Aí você vai até estranhar, eu não sou tão velho. Eu vou fazer 60 anos dia 2. Mas assim, pela minha idade, eu trabalho desde os 7 anos. Eu comecei a fazer minha casa aos 15. Então assim, eu sempre tive uma vida muito adulta. E esse delegado, ele falou, Carlos, tiraram nossos agentes. E lá no nosso grupo do GOV, a primeira delegada descaracterizar todo esse ponto de vista dela. Porque eles pegam meus policiais, que não têm experiência, capacitação nenhuma, e levam para lá. O que o Valdir fala, se você estiver lá na educação, o policial vai. Ou a sensibilização e capacitação também, né? Também, a sensibilização. Uma meta que a gente tem que buscar. É, como meta pra gente buscar, é verdade. Né? Começar uma luta, porque o equipamento existe, Sim, o equipamento está lá. né? O equipamento está lá. Mas a gente precisa melhorar
capacitar esse educador que vai lidar com aquelas crianças. É como ele colocou, e a doutora também, que a mãe sai 6 horas da manhã e chega 8 horas da noite. E que ela não tem tempo de parar para pegar o caderno dele, porque ela chega e vai fazer a janta para ele comer. Vai lavar a roupa dele usar para ir para a escola no dia seguinte. A Cícera é uma amiga, a gente nunca fez política partidária. Por isso que eu gosto dela. As amigas dela eu brinco com elas de graça, porque tá ali. Essa menina linda, ela trouxe a mãe dela hoje, porque a mãe dela disse que morre de medo de ganhar um genro que não agrade. Então ela veio ver se tinha algum menino bonito. Agora, a nossa amiga, ela não se apresentou, então eu gostaria que vocês se apresentassem, porque a gente filmou a apresentação de cada um, Cícera, porque vocês conhecem que TV Gabiru, eles têm uma postagem linda, e a gente falou do cara que produz milho lá em Guarulhos, em cima da laje, cria peixe, que é o que a gente está falando, coisas positivas que ninguém fala, e o Gabiru faz essas coisas lindas. Então precisa apresentar vocês aí, ó, para a gente saber. Eu queria agradecer a todos vocês. Mas pega aí a apresentação de cada uma, começa de lá para cá, né, Gabiru? Que aí ainda ficou faltando vocês aí. Bom, eu sou a Francisca, né? E estou na luta junto com a Cícera também. Eu sou a Hilda Beatriz, também estou junto com a Cícera do Jardim São Luís e represento a associação em outros estados quando ela não pode estar presente. Bem, eu sou Cícera, né? Sou do Movimento de Mulheres na Luta pela Dignidade, lá do Jardim São Luís. Então, eu sou Célia e vim porque a minha filha Patrícia me chamou para vir participar do seminário e ver quais são as propostas boas para a gente, né, do Jardim São Luís. Patrícia de novo? De novo? Ela já apresentou a amiga dela aqui. Eu sou a Carla Ribeiro, a Patrícia me chamou. E eu sou formada em letras, mas assim, não exerço a parte de licenciatura, assim, porque eu acho que educação, assim, a pessoa tem que ter bastante dom, vocação. Eu preferi ir para um outro caminho, mas para a área da comunicação, mas assim, super respeito quem é professor, tenho várias amigas professoras e acho que a questão das bases é super importante, né? Porque não tem como mudar esse país sem a educação, sem a questão, não falo só de educação formal, só da questão do acúmulo de conhecimento, mas desse conhecimento conseguir transformar as realidades. Muito bem. Fala alguma coisa você? Agora, Bom, meu nome é Carlos, sou professor de Educação Física, tenho um mestrado e faço doutorado em Ciências da Saúde, sou coordenador do curso de Educação Física de uma universidade particular, trabalho com formação de professor e minha esposa me convidou para assistir o seminário, a toda a palestra com relação à educação e à violência doméstica. olha o que é bacana, né, Rodir? Você vê o Carlos, isso é que eu gosto num evento. Carlão, eu cresci no meio de gente grande, mas uma ocasião eu estava numa reunião com 22 pessoas na mesa. Sim. E o presidente do Tribunal de Justiça, ele falou, Carlos, é inacreditável, mas você conseguiu trazer esses 20 pessoas aqui com uma proposta. A gente queria fazer na época um porto seco em Iguape, porque hoje atravessar toda essa BR-116 e ir para Santos é uma loucura. E fechar a Jureia, hoje não pode ter nada lá embaixo, no Vale do Ribeira. Mas para você ver como tem coisas que enquanto podia, a educação, o Estado foi omisso. Né? Esses anos de pseudo, que tem uma fala que não teve ditadura, né? Se não teve ditadura, teve uma imposição que não permitia. Quando foi ditadura? Então a gente fala assim, então parou-se tudo, né? Parou tudo. Então a gente vê isso hoje e eu fico feliz quando eu encontro pessoas, uma pessoa de letras que não está na educação e que reconhece, diferente da minha sogra, que foi fazer faculdade aos 50 anos, se aposentou aos 70 dentro de uma sala de educação, porque está na vocação, né? Então, acho que essa vocação, Carlos, você está numa área legal. Talvez o namorado da minha filha, de 18 anos, ele também faz educação física, o pai é educação física e a mãe é coordenadora educacional. A educação é tudo. Sem educação, você não vai ter advogado, você não vai ter engenheiros, não vai ter físicos, né? E não vai ter jornalista, porque essa profissão é a única que não presta.
Porque é verdade. Não vai ter cidadão. Não vai ter. E eu falo de jornalista, pessoal. Mais do que tudo isso, cidadão. Porque jornalista, se ele falar bem, não vende. Não vende. Se falar mal, todo mundo quer. O nosso presidente do Fórum de São Paulo diz assim que para ter minutos de televisão precisa ser ladrão ou abusador para sair na mídia. E alguém tem dúvida disso? Eu dou graças a Deus de no último evento nosso, a gente teve com o Zé Maria, bem lembrado, hein, Zé? Vamos visitar a TV Cultura com esse grupo aqui, ó. Nós vamos fazer uma matéria lá na Cícera, no debate lá, e vamos levar essa matéria para você que a gente está devendo, Zé. Abraço. TV Cultura é sempre presente com a gente. É que o Zé marcou e falou, Carlos, quando vocês tiverem uma reunião, manda para mim. É porque eu e o Zé Maria somos os únicos que sabiam o que era trucagem no evento, ninguém sabe o que é. Então, eu sou fotógrafo desde os 15 anos, né? Então, é uma história. Pessoal, vamos marcar com a Cícera e passamos no grupo o mais rápido possível. Eu forneço a parte difícil, Cícera, que é a parte que fala que o que faltar a gente complementa. Então, o que faltar você fala para mim, que eu e o Valdir temos privilégios únicos de termos aí algumas coisas, né, Valdir, que a gente pode ajudar. Minha empresa agora está muito bem, vou falar com o Valdir sobre isso, entendeu? A tecnologia da geração do lixo se torna em energia, água, está prontinha lá em Itanhaém. Vou levar o Valdir para conhecer nossa usina e mandar aqui hoje. E já temos um cliente que vai dar conta de manter o estoque da usina funcionando pelos próximos 6 meses. Já, entendeu? Então, graças a Deus, a gente quer ajudar, Cícera. E vamos ajudar, e esse grupo precisa de ter essa proposta. E, doutora Sueli, muito grato. Com certeza, vamos lá. Pessoal, muito bacana. Agora falta a nossa foto do grupo, né? Aí tem que ser na frente desse painel aqui, ó. Ah, com certeza. Aqui, ó. Quer pôr uma filmada aqui, ó? Ela filma, viu? E assim a gente chegamos ao final de mais um programa Liberdade em Ação. É um programa que mostra a verdade, que mostra como as coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Como as coisas estão acontecendo totalmente ao contrário do que deveria ser. E a liberdade em ação tem o espaço para você se manifestar, para você expor as suas ideias aqui na TVS Cabiru. Eu fico por aqui. Eu prometo voltar a qualquer hora, a qualquer dia, com mais um programa Liberdade em Ação.